Então, boa tarde pessoal, meu nome é Antônio e a gente vai seguir então com o conteúdo que o professor Jair estava ministrando anteriormente, com as duas atividades que ele já mandou. Aí vamos seguir no tema de trigonometria, tá? Então seguimos falando sobre seno, cosseno e tangente, tá? Então vamos só continuar retomando o que o professor Jair já falou, tá? Então só uns lembretezinhos antes de a gente começar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo ou sobre os exercícios que eu vou deixar depois no Moodle, é só vocês me mandarem e-mail, certo? No e-mail que eu já enviei para vocês, tá? E aí eu respondo aí na medida do possível, tentando tirar dúvidas, e se ficar mais dúvidas eu gravo um outro vídeo resolvendo alguma das atividades, certo? Então vocês falaram ali com o professor Jair sobre o triângulo retângulo, né? Sobre seus lados, a hipotenusa, catetos e o ângulo de 90 graus, né? Esse triângulo retângulo, então, ele forma a origem, né? A seguinte forma, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí eu vi que ele representou da onde vem essa forma, né? Então a área do quadrado que está sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que estão sobre cada um dos catetos, tá? Então é só uma retomada, vocês já viram isso com o professor Jair, né? Além disso, a gente vai seguir falando então das razões trigonométricas, do seno, do cosseno e da tangente. O seno, então, só para lembrar, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que gera então o nosso formuleta aqui, nosso lembrete do SOHCAHTOA. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, o SO. O K, cosseno, não, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, K. E o tangente, que seria o TOA, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, SOHCAHTOA. Certo? Só para a gente memorizar aí as fórmulas das razões trigonométricas, tudo isso no triângulo retângulo. Agora, a gente vai generalizar essa parte inicial e vai começar a falar sobre essas razões dentro do círculo. Então a gente vai pular lá do triângulo retângulo e vai passar para o círculo, certo? Então vamos lá, utilizar agora um programinha, tá? Esse aqui é o programinha do GeoGebra. Ele é um software de geometria dinâmica, porque a gente pode mexer nos objetos aqui à medida que a gente vai construindo. Então a gente vai construir aqui um círculo, um círculo pequeno e um outro maiorzinho aqui, tá? Muito bem. O que são arcos ou arcos e ângulos, né? Que são as duas definições. Então um arco de uma circunferência é um pedaço dessa circunferência, certo? Então vamos pegar aqui, vamos marcar esse arco, marcando aqui deste ponto B até o ponto D. Este pedaço, vamos mudar de cor esse carinha aqui. Vamos ver aqui nas configurações, a cor aqui para ficar mais legal, vermelhinho. Aí. Então essa parte, essa linha vermelha aqui, representa o arco DAB, né, o BAD. Esse arco tem duas medidas, né? A primeira medida é o comprimento deste pedacinho aqui, que ele está dando aqui no finalzinho, que é 2,06 centímetros, tá? Ou unidades de medida. Não sei bem certo qual é a unidade que está aqui, mas é 2,06, certo? Esse é o comprimento deste pedacinho. Agora, a segunda medida refere-se a um ângulo formado por esses pontos. E aí, então, a gente tem o ângulo gerado por esse arco de circunferência. Esse ângulo é o ângulo de 38,97 graus. Né? Esse arco, se a gente fosse pensar num círculo, a gente poderia pegar um setor circular e aí a gente tinha o que a gente chama de uma fatia de pizza. Então, vou pegar aqui o setor circular. Setor circular, então, BAD. Esse pedacinho,
ele destaca exatamente as duas medidas do nosso arco, né? O comprimento desta linha e o ângulo formado por essa abertura, né? Essa abertura, né, dada por esse ângulo de 38 graus, 39, ele independe da circunferência. Já o comprimento do arco depende do tamanho da circunferência. Aqui eu tenho um comprimento. Se eu prolongar, vamos pegar aqui uma semi-reta. Se eu prolongar esse carinha aqui para a próxima circunferência, vou marcar aqui os pontos, ó. Aí. Então, se eu marco esses dois pontos aí, o meu setor, o meu arco, vai ter uma outra medida cá, ó, que já é bem maior, 3,98. Tá? O comprimento, a medida vai depender da medida que a gente der aqui pro raio, né? O meu raio é 1 centímetro, beleza, então esse comprimento aqui é dado em centímetro. Meu raio é 1 metro, então esse comprimento é dado em metro, tá? Vai depender da medida do raio, certo? Então essas são as duas características que a gente tem que pensar quando a gente fala de arco. O arco vai ter um comprimento e vai ter um ângulo de referência, tá certo? Conseguimos ali. Vocês já viram também que a gente tem duas maneiras de medir ângulos, né? A gente pode medir os ângulos em graus ou em radianos. E você já viu também como é que converte, né, graus em radianos. Então vamos fazer alguns exercícios, tá? Então o primeiro exercício seja uma circunferência de comprimento 2π centímetros. Vou fazer aqui até a letra C, tá? Depois as outras vocês façam uma atividade. Então, qual seria o comprimento deste arco? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Letra A. Então, eu quero saber qual é o comprimento correspondente a um arco de 180 graus. Beleza, eu quero saber qual é o comprimento X desse arco. O que eu sei? É que 360 graus correspondem a 2π. O que isso aqui parece? Regra de 3. Beleza? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 360x é igual a 180 vezes 2π. Vamos isolar x. X é igual a 180 vezes 2, 360π, dividido por 360. Isso aqui vai ser igual, corta π centímetros. Certo? Então quer dizer que para um arco, para uma circunferência de comprimento 2π, o arco correspondente ao ângulo de 180 graus mede π centímetros. Certo? Muito bem, então letra B. Vamos falar agora sobre 90 graus. Então, mesmo comprimento da circunferência, né? Minha circunferência de 360 graus, ela mede 2π radianos. Agora eu pego uma fatia de 90 graus, eu quero saber quanto que mede essa fatia, né? É 1/4 da circunferência. Então, 360 vezes x é igual a 90 vezes 2π. Então, x é igual a 90 vezes 2, 180 vezes π, dividido por 360. Corto aqui, divido em cima por 18, embaixo por 18, fico com π sobre 2 centímetros. Certo? Essa é a resposta. Então, se a minha circunferência mede 2π, 1/4 dessa circunferência vai medir π sobre 2, né? Então, isso é a lógica.
E a última ali, letra C, que a gente vai fazer, 60 graus, então corresponde a x, assim como 360 corresponde a 2π. Beleza, então x 360 vezes x é igual a 60 vezes 2π. Então, x é igual a 120 π, multipliquei ali, dividido por 360. Faço as simplificações, tenho que π, x é igual a π sobre 3 centímetros, certo? É isso aí.